Olá, Isabel Posse. Olá, 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 olá. Onde que eu escrevi? Não escrevi. Está aqui. Oi, Andréia, tudo bem? Já tá com a sua... Ah, esqueci minha garrafinha de água. Oi, Lígia. Cadê a garrafinha de água? Muito bem. Heraldo? É o Heraldo, meu primo? Meu copo de água já chegou. Copo de água da positividade. Vão sentando, pegando um copinho de água aí. Que hoje a conversa vai ser como das outras vezes, conversa boa. Aí, ele chegou. Aceita lá, Emerson. Aí, olha ele. Olá, tudo Tudo bem? bem? Tudo bem. Eu estava tentando conectar via computador aqui, mas eu não tenho esse dom. Não conseguiu? Eu faço sempre pelo celular também, acho que pelo computador, acho que não dá. Olha, Joelma, Uera, olha, nossa audiência tá ficando forte aqui, hein? Eu vi Oi, você falando prima, de, tudo bem? eu Tá vi frio você aí? falando, vi você falando de água e me deu sede, eu vou pegar a minha, tá? Vai pegar, vai lá. Oi, Joelma, tudo bem? Olha só, a turma chegando. Chegando, vão sentando, vão pegando um copinho de água, que hoje promete. Ah, tá tudo bem, que bom. Final do mês que vem nós vamos para aí, prima, pra gente ir passear. Que a gente tá morrendo de saudade de ir para Araraquara. Não podemos sair agora, né? Então temos que. A gente só vai esperar todo mundo chegar, porque o horário é 8 horas, a gente entra um pouquinho antes para ir testando imagem, testando som. A gente vê se. Deixa eu já pegar um lencinho. Pega um guardanapo para mim ali. E como é que você faz para o seu telefone não tocar? Ah, então, eu tiro o som, sabe? Isso eu já fiz, mas mesmo assim, e eu só tô com dor na Toca imagem. aí, a gente não atende. A gente destoca ele. Na quarta-feira a live caiu 2 vezes. A gente tá fazendo muito comércio aqui. Depois descobri que não pode fazer comércio aqui, né? Ah, E quando faz começou a comércio ela derrubar a cai? gente. Ah, Parece que sim, não tinha outra explicação e eu precisei voltar com a Aline 2 vezes. Então a gente fica esperto. E já vou falando também para quem está aí nos escutando. Se cair, tranquilo, ele derruba e a gente volta de novo assim que possível. A gente já devolve a volta. Nunca tinha visto. Essa aqui é a 10ª live que eu estou fazendo. Não tinha acontecido isso nenhuma vez. Mas daí a Aline começou a mostrar as peças dela. Eu não sei se ele tem algum robô que interpreta comércio, alguma coisa, e aí derrubou a gente. Mas, que chique, não? ó, é. Chique. 8 horas, aí vamos chegando. Marquinho Gabriel, boa noite.
Boa Tem gente noite. que eu não conheço, né? Ah, tem muitos amigos, né? Opa! E Eu também tinha você tá com... perguntado se estava frio aí. Tava frio? Não tá, não tá, não Não? tá. Nada frio, nada frio. Aham. Nós estamos com um tempo bem legal, inclusive. Assustadoramente quente, porque teve alguns dias atrás que o frio foi bem chato, né? Aham. A primeira onda que teve no finzinho do mês de maio para o começo agora foi bem chato. Depois, Aham. bom, depois ficou tranquilo. Aí já veio mais uma onda e meia que não chegou. A Mas Lígia aqui, tá falando oi pra você. oi Lígia, tudo bem? Eu estou vendo aqui a Elisandra também, minha amiga. Oi Elisandra, tudo bem? Bem-vindos. Eu queria conseguir enxergar quem está na live, assim, mas aqui aí não tem esse controle todo. Então, eu descobri que o meu telefone, algumas pessoas, depende do, acho que o seu iPhone era mais fácil, mas como sou eu que estou fazendo a live, acho que. Oi, Flavinha! E quando termina, algumas pessoas conseguem saber a lista das pessoas. Eu só consigo ver números, porque o É meu o número. telefone não me permite isso. Ah, não, eu consegui ver Então, aqui agora. Ó, você está falando, eu é, consegui ver. Assim, ó. O isso. Fred está aí, o Heraldo está Oi, aí, Diego! Olha lá o a Diego, Joelma, a minha a amiga Simone Joelma. Vani, que é anestesista, foi minha orientadora residente, está lá em Jaú. O Nossa, que Marquinho chique, nós está estamos. aqui. A Flavinha aqui é de Araçatuba, nós estamos internacional, cara. Estamos internacional. A Thaís, que trabalha comigo lá no Hospital São Paulo, na auditoria da Unimed. O João foi meu aluno, né? Tá fazendo Aham. ortopedia, se não me engano. Oi, Regina. Regina é minha vizinha aqui. Opa! Ah, tá todo mundo A assistindo aí no Ira. Benê? Opa, então uma transmissão só e tem mais pessoas vendo. Eu preciso contar aí depois quantos são, para Muito aumentar aqui legal. a Muito legal. numeração. É. Pessoal, para quem está chegando agora, é assim, eu espero até 8h05, porque o pessoal começa a entrar às 8 horas, e aí eu seguro até 8h05 para dar tempo do pessoal. Ó, tem uma pessoa aí que está falando com você. Ó, o João. Ah, gastro, João. Desculpa, hein? Não quis ofender. Eu não quis ofender, João. A gente tinha uma brincadeira lá que assim, você vai fazer ortopedia? Não, então não precisa aprender isso aqui, não. Que louco. É. Ai. O João E tá aí eu cheio espero das até. fotos com a esposa dele, né, de Dia dos Namorados agora, eu vi agora há pouco. Aham. Deixa eu Muito aumentar legal. meu volume um pouquinho. A Silvia. Aí, Oi, Silvia. Silvia, tudo bem? Bem-vinda. Quantos tem aí, Silvia, assistindo? Porque o Diego já falou que tem mais gente. Precisamos desses números aí. 8h03. Oi, tio. Ferrarinho, quem que é É o André. o André? O André da André, Cláudia. o Fred tá aqui do meu lado. Meu técnico meu diretor tá aqui do meu lado. Ó. Ah, isso é bom, né? Ter o apoio técnico aí é bom. Eu tenho um apoio técnico. Ah, o Benê. O Benê tá mandando beijo. Obrigada. Oi, oi, Beijo para Benê. vocês também. Final do mês que vem nós vamos aí. O Lucas, Lucas. Bem-vindo, Lucas. final, bem-vindo. No final do mês que vem nós vamos. O Fred vai tirar férias. Oi, Eliana, tudo bem? O Fred vai tirar Tere- férias, nós estamos morrendo de saudade da nossa casinha. Então, nós teremos milho nessa época. Eu plantei milho, Ah, teremos milho. O milho tá com 40 centímetros mais ou menos. No final de julho vai estar para colher. vai dar. Ah, então nós vamos numa época boa, então. Já vamos para trabalhar, tá vendo? Já tem Aqui serviço. agora é um Olha, pequeno, um pequeno milharalzinho. um pequeno. Né? Dessa vez Milharalzinho. vou levar minha bota. Eu tenho a minha bota de Ipamarink. Dessa vez eu vou levar Ah, ela, que ela é até no joelho. legal, muito bom, muito bom. A minha botona. Bom, são 8h05. Boa noite para todo mundo que está aí nos dando audiência.
Eu sou Isabel Bossi, estou aqui em São Paulo conversando com o Emerson, que em primeiro lugar, antes dele ser médico, é meu primo querido, meu irmãozinho mais novo. Eu falo sobre coaching de positividade. Eu trago aqui um assunto que é enfrentando desafios, mas com positividade. Então, como eu sou coach, eu resolvi trazer esse canal para cá, que é um projeto meu desde 2018, de quando eu terminei os processos com os meus coaches. O pessoal sempre queria conversar mais um pouco. E aí, uma vez por mês, eu juntava uma turma e a gente fazia um encontro com um tema diferente. Eu resolvi ficar com o mesmo tema agora, que a gente está nesse tempo de quarentena, que é enfrentando desafios, pessoas dos mais diversos situações, né? E para contar para a gente como é que está passando por isso. Mas até chegar lá, a gente vai conhecer um pouco da pessoa e a gente vai se apaixonar por cada um que já veio aqui. Né? Eu já recebi fisioterapeuta, personal trainer, holístico, cozinheiro. Gente, e a semana que vem a gente vai continuar. E hoje eu estou aqui com o Emerson. Esse espaço chama Conversando com a Coach. E eu queria falar assim que toda vez que eu falo de positividade, às vezes as pessoas falam assim, Isabel, você fica... Tá um tempo maluco, assim, tá todo mundo fechado em casa, tá todo mundo triste, e você fica falando de positividade, né? E eu gosto de uma frase que eu sempre falo aqui, que ser positivo não significa que eu não tenha pensamento negativo. Só significa que esse pensamento negativo não vai comandar a minha vida. E eu sempre falo também que eu estou no lugar mais, todos estamos no lugar mais seguro que a gente podia estar, que é dentro da nossa casa, né? E tem muita gente sofrendo por estar dentro de casa. Então, com todo mundo que eu converso aqui é legal porque a gente começa a ter um outro pensamento a respeito de estar sozinho consigo ou estar com a família. Qual que é o sofrimento que a gente está tendo, né? Porque a gente está com a família agora 24 horas, porque a gente está em casa. Então, várias coisas para a gente pensar. Bom, mas mais do que eu ficar falando aqui, eu quero mostrar o que eu ganhei primeiro do meu namorado, que foi uma surpresa, olha que legal. Que Meu legal. namorado me deu, depois Que nós vamos chique. tomar o vinho que está aqui. Se eu tomar o vinho antes, eu não consigo conduzir. Também vi foto de Então, vocês aí. Legal. o Emerson é lá de Araraquara. E Emerson, por favor, se introduza e tome a frente aí. Tão estranho isso, assim, né? Eu fiquei pensando no que nós conversamos antes de se apresentar. Não sei exatamente como me apresentar. Você já me apresentou com uma coisa muito importante da minha vida. Eu sou seu primo, né? Eu sou sobrinho do seu pai, que é uma coisa importantíssima para mim. Seu pai é uma referência para todas as pessoas da minha família. Nós perdemos ele há muito tempo, mas ele continua com a gente. Então, isso é um jeito. Eu me apresentaria em qualquer lugar como sobrinho do seu pai, sobrinho do Geraldo Bossi. E como filho dele, né? Sou filho de Dico, como filho da minha mãe, filho de Maria. E sou, assim, acho que me apresentaria como alguém que sonha bastante. Toda vez que eu penso em mim, assim, falo, olha, eu tenho tal idade, fiz isso e aquilo, eu sempre me enxergo com 28 e eu já não tenho mais faz tempo. É estranho, não é? Eu não sei como é que é mais do que Uhum. 28. 28 já estava velho para mim lá atrás. Uhum. E eu sou médico anestesista, já pratico minha profissão há 20 anos, até um pouco mais. Eu me formei em 95, terminei minha residência em 98. Em 98 eu já tinha vindo para cá. Eu já estou há 22 anos aqui como especialista e há 24 anos como médico. E aqui eu fiz um monte de coisas, assim. Então, acho que, assim, de tudo isso que eu sou e estou hoje, diretorias, Secretaria de Saúde, hoje Unimed, maternidade, acho que
o que povoa bastante os meus pensamentos, quando eu não estou trabalhando, e eu trabalho bastante, você sabe, eu acho que é o eu voluntário. O que eu me apresentaria bem hoje? Eu sou voluntário, né? Não porque eu presido o Asilo Otoniel de Camargo hoje, e isso faz de mim um voluntário profissional, né? Mas porque, mas porque eu me sinto voluntário. Voluntário para a vida, voluntário para o dia a dia, voluntário para o conhecido, para o não conhecido, né? Então, acho que a minha melhor apresentação para hoje é dizer que eu sou voluntário. Ai, que bacana. Conta pra gente como é que você escolheu essa carreira de medicina. O momento da escolha da profissão da medicina é um momento muito estranho para a vida de todo mundo, com raras exceções. Eu tinha 18 anos, tinha 17 anos quando eu estava pensando nisso. E hoje, com 49, olhando para trás e pensando nos 17, eu jamais daria escolha para alguém de 17 ou de 18 para alguma coisa da vida dela. Se alguém chegasse e falasse, olha, deu poder de escolha para o fulano ali, quantos anos ele tem? 17? Não, não é? Aham. Mas é uma escolha que eu tinha que fazer. Então, eu não sei se eu sei te dizer assim, eu ouvia na minha faculdade, nasci para ser pediatra. Eu conheço uma pediatra da minha turma. Ela nasceu para ser pediatra. E eu olhava, eu acho que ela tinha nascido para ser comerciante. Ela era boa de conversa, ela entretia, ela convencia. E talvez hoje eu acho que ela faz isso super bem com Tá. as crianças que ela atende. É um dom que ela tinha e a vontade de ser pediatra. Eu não sei, eu fiz por exclusão. Eu tive, assim, o sortilégio, o prazer, foi muito bom para mim quando eu pude acompanhar o meu irmão Assis para saber o que um engenheiro elétrico na maior empresa de engenharia do país, na época, com certeza, a CPFL, fazia. Eu conheci como trabalhava um publicitário numa empresa enorme, multinacional, onde a minha cunhada Lígia trabalhava. Eu vi como é ser dentista, que a minha cunhada Helena fez questão de me mostrar como era. O meu irmão Haroldo me levou na Carborundum, na época, que uma multinacional de estrutura de minério gigantesca, e eu vi como era ser engenheiro mecânico de estruturas. Eu vivi e convivi, faço isso até hoje no meu dia a dia com o Benê, que é meu irmão advogado, mas que é um administrador assim fora do comum. E eu pude ver como é que era isso. E eu olhei para isso tudo e não me achei. E com 17, com 18 anos, isso é super estranho. Então, o que eu fiz a partir daí foi tentar excluir as coisas que não davam certo. Então, a primeira Tá. coisa que eu fiz era excluir o mais fácil. Eu excluí a matemática. A matemática, eu não quero saber de jeito nenhum, não conte comigo matemática. Então, eu não vou fazer engenharia. Aí, eu excluí, eu fiquei entre humanas e biológicas. Tá. E eu tive uma mentora de vida naquele momento, né? As pessoas, você tem algumas pessoas que são importantes na sua vida. A dona Marlene Barreira, que deu aula de biologia para muitos dos meus irmãos e para muita gente aqui em Araraquara. Há muito tempo eu não tenho notícias dela, mas ela era uma professora de biologia fora do comum. O nível do conhecimento que ela tinha me impressionou. E isso certamente me levou para esse lugar da biologia. Por que eu iria escolher? E não para humanas, que era uma opção boa. Eu não fui Aham. arquiteto porque eu não sei desenhar absolutamente nada. Eu tento, mas na época não existiam os computadores, aquilo que você pode, Sim. programas. Então tinha uma prova de aptidão em desenho. Eu me lembro bem disso. Eu nem tentei, jamais eu Ah, tentaria, porque eu não sabia desenhar. Se eu sei, está guardado lá dentro de mim. Nunca tentei. E ficou a área de biológicas. Eu falei, bom, o que eu vou fazer em relação a isso? E aí é uma coisa, um problema da família meu, que a gente tem que ir corrigindo e caminhando. Difícil.
né? Que é uma coisa bem muito estranha, assim. A gente não... O porquê que a gente escolhe o que é mais difícil, eu não sei, mas eu escolhi. E porque muitos dos meus amigos queriam, faziam. O objetivo de fazer medicina numa sala de cursinho de 150, 200 pessoas, 20 que querem fazer medicina. Mas Tá. 2% conseguem, às vezes 5%. Né? E, enfim, foi isso. E lá eu cheguei e no primeiro semestre eu falei, graças a Deus eu passei por isso tudo, agora eu vou... Quase reprovei no primeiro semestre. Primeiro semestre, que se Ah, estudava desesperadamente. E isso moldou a minha vida, daí eu fui mudando. E a outra escolha, a escolha da mesma coisa. Fiz uma série de exclusões, assim, tentando ponderar o que seria melhor. Eu pensei eu adorava ser obstetra, os 2 anos que eu tá. fiz do estágio de ginecologia e obstetrícia, assim, fora do comum, eu fiz partos em plantões, depois disso, já formado, achava... Então eu adorava estar em centro cirúrgico e tinha uma certa predileção para a clínica, para entender como que as coisas funcionam, o que a pessoa tem. Não sei se com a paciência toda que um clínico precisa, mas eu queria ter. E um belo dia, minha outra mentora de vida, e essa é minha mentora de vida, minha mestra, minha orientadora do meu mestrado, das minhas especializações, a doutora Yara Marcondes Machado Castilha, professora emérita titular da Faculdade de Medicina de Botucatu, no café um dia, falou, Gatão, vem aqui. Ela chamava todo mundo de gatão, não é que ela não foi nenhum elogio para mim, né? Ah, E ela perguntou isso tudo que você está me perguntando e eu descrevi para ela, eu gosto disso, eu gosto daquilo, ela queria saber o que eu pretendia fazer de especialidade. E aí ela chamou 2 ou 3 pessoas que estavam passando no corredor e fez essas pessoas explicarem para mim como que eles resolveram ser anestesistas. A Simone Vani, que está aqui na nossa sala, me falou, ela talvez não lembre disso, mas ela falou, eu gostava muito, eu acho que ela falou oftalmo, tá? Faz 27 anos essa conversa. tá. 26 anos. Ela falou, se não me engano, o Dr. Vani, que não é parente dela, não é parente do marido dela, é um outro Vani, era professor titular na época, entrou lá e falou, ela perguntou para ele, Vani, o que você... eu ia fazer oftalmologia, mas aí eu gosto de centro cirúrgico, eu gosto de clínica, e aí passou um outro professor titular, ela falou, Braz, explica para o menino como é que você resolveu. Não, primeiro eu fui fazer outra coisa. Aí eu descobri que eu gostava Ah, muito de centro cirúrgico. E aí eu descobri que eu gostava de clínica. E os 3 repetiram a minha frase. E aquilo me surpreendeu de um tamanho. Então eu olhei para trás durante o meu curso e vi onde eu tinha ido bem. E eu tinha ido muito bem na clínica médica, uma das melhores notas da minha sala. E eu tá. tive a maior das 3 notas no curso de anestesia. E aí não precisou de Tá. mais nada. A minha tese, né, o meu trabalho de conclusão de residência ganhou o prêmio de melhor trabalho do país no ano Ah, que seguinte. legal. Então, assim, eu estava onde eu queria. Eu Certo. estava onde eu queria. E foi a doutora Yara que me abriu os olhos para isso, com certeza. É isso. E Eu aí, achei uma, eu achei uma coisa muito legal aqui, que eu fico pesquisando com quem que eu vou conversar, né? A gente conversa tanta coisa, a gente nunca falou sobre isso, né? É muito interessante. não, É, não. 16 de outubro é dia do anestesista, né? E aí Sim, é um sim. negócio bem, bem legal, assim. A anestesia foi a primeira de todas as especialidades médicas. São as escrituras sagradas que o afirmam. Pois Deus, para retirar a costela de Adão, para a criação da Eva, fez cair sobre o homem um sono profundo. E isso fazer dormir é o anestesista. Foi só então, depois de Certeza que é exercer as funções de anestesista, que Deus se transformou em cirurgião. Deus não queria que o homem sentisse dor. Achei isso aqui muito Olha, legal, interessantíssimo, muito, é isso mesmo. O né? pessoal diz muito que a cirurgia, e aí sem lembrar da primeira ação de Deus, é ótimo isso,
Mas fala que é isso também, que a cirurgia ela se desenvolveu bem quando a anestesia começou a existir, porque antes disso era muito complicado, né? Aham, Então, aham. muito bom. Hoje eu estava passeando aqui no Instagram e aí eu vi uma live de um menino que eu dei catecismo para ele é conhecido aqui da família, e aí ele estava todo vestido, bonitinho, aí eu chamei o Fred e falei, olha, o que será que o Washington vai fazer? Né? Vamos olhar que ele estava na rua, ele entrou por um portão, um corredor, chegou numa mesa, era a formatura dele de medicina hoje. Aí Nossa, ele leu o juramento, né? O professor deu para ele leu o juramento, aí o professor falou alguma coisa para ele assinou, mostrou o diploma e a gente ficou chorando aqui, porque a gente achou a coisa mais linda do mundo. E é nesse tempo, né? O cara tá sozinho. Daí depois ele virou a câmera, tava a namorada e a mãe, porque agora nesse tempo de pandemia não tem as grandes formaturas, então tem nossa. os pequenos, e aí a gente viu assim o que a tecnologia faz que foi muito legal. Eu não fui na sua formatura, eu estava me lembrando do seu convite que chegou aqui em casa. Não sei o que aconteceu que a gente não pôde ir, né? Mas hoje, por coincidência, e a gente sabe que coincidências não existem, né? Não, A não. gente viu a formatura do Washington, que é um querido nosso aqui. Parabéns para ele, que Deus ajude, ampare, que ele tenha um bom caminho. Sabe, eu vou só tentar não me emocionar, porque isso é um negócio importante para mim, assim. Essa coisa do como que a gente faz, como é que você chegou lá, como é que isso andou, a coisa da formatura. Na minha formatura, eu tinha direito, acho que a 15 convites. E você sabe que, assim, os meus parentes muito, 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 muito próximos são 45, né? Uhum, Parentes muito, muito, muito chegados, assim, do ladinho dos próximos, nós somos 80. Em uhum, Botucatu, que era 150 quilômetros daqui, 145, é, só podia ir de carro. De ônibus eram 6, 7 horas de viagem, por causa das linhas e tudo que chegava lá. E na minha formatura tinha um pouco mais de 1.000 pessoas. Cada um de nós podia convidar 15 e éramos 110. Então a gente tinha certo. lá 1.200, 1.300 pessoas. Isso foi muito, muito legal. E acho que uma das últimas coisas que meu pai fez com isso, porque foi uma cerimônia muito extensa, muito longa, é muito legal, mas cansativa. E ele já estava com a saúde debilitada nessa época. E 6 meses depois nós perdemos ele caminhou. Mas esse é um momento assim que eu me lembro de todos os eventos, das coisas importantes, de eu ter eu entrando com a minha amiga Érica, que estava logo depois de mim, todos os outros, obviamente, mas é uma pessoa que eu convivi o meu internato todo e hoje é superintendente do hospital, ela é diretora do hospital que nós estudamos, ela ficou lá e já era professora livre docente quando eu mal terminei o mestrado, ela já estava terminando o doutorado e fez a livre docência depois. Mas essa coisa assim, se tem um recado, se tem um conselho, se tem alguma coisa para se dar para quem está se formando, você ponderar o porquê que você é médico. Né? Na conversa do Covid entre algumas pessoas chegadas, médicos aqui, assim, ai, como é que a gente vai fazer agora? Eu vou me expor a isso? A gente precisa se proteger? Quanto a gente deve e não deve trabalhar? Ou como é que você entra na linha de frente? E, assim, sem pensar muito, e sem querer ofender e sem nada, mas a minha resposta foi muito tranquila, assim, eu sei porque eu sou médico e eu vou trabalhar. Uhum, Eu só existo como médico para trabalhar. Se uhum, eu não trabalhar, eu não tenho. O médico não é uma sentença, é um estado. Eu uhum, só sou uhum, médico exercendo a função, né? A hora que eu parar de trabalhar, eu tenho que ser outras coisas. Eu tenho que ter feito um eu. O médico, nossa, é um médico e agora? Agora não. O médico ele trabalha a vida inteira porque as pessoas se consultam com ele a vida toda. uhum, Se em algum momento eu decidir que eu não vou mais atender a ninguém com o conhecimento que eu adquiri ou que eu possa ter ou qualquer
direcionamento que eu possa dar, não tem mais sentido como tal. E eu tenho uma experiência dessas de uma criança que não morreu e que eu sei que eu interferi, que é engraçado nisso. Né? Então, nesse dia, há muito tempo atrás, eu já me dei por satisfeito, né? Que é um negócio super legal. É a hora que a gente relaxa na profissão. Tudo que veio daí é lucro, né? Porque eu não sei o tanto e o como tinha que interferir para aquilo, mas eu fiz. O que eu tinha que fazer, eu fiz e deu certo. Então tá bom. Naquele dia eu me satisfiz. Foi bom para mim. E já que a gente está virando essa conversa para outro lado, eu queria que você contasse para todo mundo que está nos escutando aí essa coisa do voluntário profissional, né? Como é que começou tudo e a história linda que você tem aí com o asilo. Nossa, eu não sei como começou. É estranho. Não sei. Não sei. Na faculdade, e talvez antes da faculdade eu já tivesse alguma coisa assim, mas eu não lembro. Na faculdade, com certeza, porque além da necessidade financeira, situacional das coisas que tinha lá, eu via as pessoas ao meu redor trabalhando por outras, o hospital é um hospital público, universitário, e as pessoas, necessidade estranha, assim, que o país tem, acho que todos os países do mundo têm, alguns em mais, outros menos. Então, você acaba fazendo algumas coisas. Então, no meu currículo de graduação, eu tenho, com certeza, a participação de uns 10, 15 projetos de extensão universitária ou alguma coisa assim que eu fiz voluntariamente, sem imaginar o que isso ia produzir no meu currículo, porque eu, eu tive escolha, convite de 4 especialidades que me deixaram assim muito feliz. E tive essa conversa da doutora Yara, que foi a mais inteligente, quem mais me entendia, né? E para lá que eu fui. E depois, quando eu voltei para cá, e por uma necessidade física, espiritual, de vida, eu comecei a frequentar a tenda espírita Pai Oxalá, creio que faz 20 anos, pelo menos. Eu, todas as vezes que fui lá, de todas as pessoas que me receberam, que me ouviram, todas elas eu ouvi a mesma coisa, que aquele é um lugar de caridade, e que a caridade é um estado de espírito. Você ter um amor pelas outras pessoas que superam o interesse é alguma coisa maior do que a nossa capacidade de relacionamento, assim, genérico. E aí eu comecei a trabalhar, né? Existem 2 casas que são ligadas à tenda espírita. Uma casa que faz associação cultural, ela atende crianças. Eu fui vice-presidente dessa casa nem sei quanto tempo, uns 15, 18 anos atrás. E como todo bom vice-presidente, eu fiz absolutamente nada. Eu convivia, corria atrás, mas não me lembro assim de ter trabalhado, que se eu fiz diferença lá, eu não percebi. Eu tentei, mas não percebi. E depois que eu saí dessa vice-presidência, uns 3, 4 anos, a dona Marinês Bombarda, minha amiga, minha mãe, uma das minhas mães da vida aí, ela me convidou para ser vice-presidente do Lar Otoniel de Camargo. E aí, como bom vice-presidente, eu acho que por 2 mandatos eu fiz absolutamente nada. Então eu fiquei bastante tempo não fazendo nada. Segundo ela, não era isso. É que o presidente tem atribuições e nas pouquíssimas vezes que ela fez alguma coisa, eu estava ali. E o que eu tentei fazer? Eu tentei associar a minha pessoa ao nome do lar, e associar tudo de bom que eu pudesse ter ao nome do lar. E, inclusive, não associar as coisas que não são boas em mim ao nome do lar. Tentar ver aquilo como uma coisa diferente. Um lar que tem uma capacidade para 23 idosos, que hoje tem menos, está entre 15 e 17. Às vezes, nesse período agora, a gente não está nem aceitando ninguém por causa do Covid, até por condição sanitária.
mas que você aprende a conviver com pessoas nas quais, ou das quais, a dependência de você, do voluntário, do presidente, dos diretores, dos amigos, dos outros, muitos voluntários, é total. Aquelas pessoas comem porque nós... E eu não falo isso com, nossa, eu trabalho, não. É ao contrário, é um peso, a gente dobra, né? Uhum. E é bom. Então, todo mês que as contas se pagam, que a gente anda mais um pouquinho e que nenhum deles adoece, ou que os que adoecem ficam bem, ou que eu vou até lá, e outro dia eu vi um deles, soube que um deles comentava que meu carro entra, ele corre lá para dentro e fala, olha, Dr. Emerson chegou. E, na verdade, eles faziam isso bastante com a dona Inês, e você acaba percebendo que essas pessoas veem em você uma referência de segurança, de alegria, de coisa Uhum. boa, de... Então, isso assim também é uma coisa que não tem paga. A partir daí, eu acho que eu virei mais um multiplicador disso, assim, um divulgador. Porque para todo mundo que eu converso, as pessoas sabem que o lar existe, que a gente está por lá, e ajudam, e caminham. Eu acho que hoje me traz assim um retorno que eu jamais imaginei para nada. Uhum. Essa experiência eu também tenho aqui na igreja, que a gente agora está um pouco menos, né? Vamos dizer assim, a gente também às vezes a gente fica num lugar muito tempo e não tem ninguém para substituir a gente, né? Nos Uhum. substituir. E às vezes as pessoas, tem gente que quer entrar e fica achando que esse lugar é da pessoa, tal. E aí foi muito interessante o que aconteceu há pouco tempo com a gente, que nós pedimos, mais ou menos assim, vamos pedir demissão dos nossos cargos, né? E apareceu um monte de gente nova, né? Para continuar. Mas agora apareceu uma demanda que é a gente transmitir a missa no domingo, né? Então a missa é Eu transmitida, o tenho Fred visto. vai lá, eu sou a pessoa da leitura, então eu faço todas as leituras. E assim, é isso que você está falando, né? As pessoas não podem ir na igreja nesse momento, e aí a gente vai por elas e leva a celebração para as casas, né? Então, assim, é uma coisa Não tão tem bacana, pagamento hein? isso. Não tem pagamento, né? O quanto que as pessoas, a gente leva comunhão para os doentes depois que a gente sai da missa, que a gente não é mais ministro, mas a gente tem autorização para levar. E aí o padre fala, olha, precisa levar comunhão para esse, para aquele, e a gente ainda sai entregando a comunhão para as pessoas. Assim, não tem como você descrever o que é que você sente quando você faz coisas assim, né? É, Eu vi já acho que foi no Instagram, eu vi uns tapetes para ser. Vamos falar dos de fato, tapetes? de fato. Os Já foram tapetes é assim, rifados? é como vão acontecendo. Nem todos, nem todos. Mas já tem rifas vigentes, sim. Tá lá no Facebook do Lar. Eu tive, e na verdade eu tenho problemas de saúde, né? Que vão caminhar comigo enquanto eu estiver caminhando por aqui, faz parte. Há 5, 6 anos atrás eu tive algumas coisas que eu achei que eram sérias, mas no ano passado eu tive um outro tanto lá. E, enfim, andei mais um pouco. E quando eu saí do hospital, eu precisava encontrar coisas que me dessem, assim, que eu pudesse me concentrar sem que fossem problemas. Eu gosto muito de marcenaria e numa dessas conversas a minha outra cunhada, Helena, falou, olha, você precisa fazer algum trabalho manual. E eu falei, não dá, alguns dos remédios eles vão me fazer sangrar e eu gosto de mexer com madeira, eu tenho uma marcenaria, você conhece aqui, pequenininha, não sei fazer grandes coisas, mas eu gosto de mexer. Mas aí eu acho que não é a hora. Não, então por que você não faz tricô? Eu falei,
vai dar certo isso aí, deixa pra lá. Não, então faz crochê. Eu falei, porque aí dá pra fazer blá, 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 e dá pra fazer tapete. E a palavra. Na hora que ela falou isso, eu falei, tapete, dá pra fazer? Aí ela me mandou um videozinho. Tapete simples. Só faltou estar escrito, qualquer idiota sabe fazer com isso aqui. Aí fui numa loja, falei, me orientei, né, acho que com a cunhada Nilva, mas fui numa loja, comprei um rolo de barbante, estava escrito no rolo o tamanho da agulha, comprei e voltei para casa pronto para fazer um tapete. E quase enfiei a agulha na parede, né? Porque não importa quão simples seja o vídeo, você nunca fez nada, não vai sair dali. Esse tapete, eu acho que eu já te mostrei, ele é horrível, mas ele sou eu, tá lá, foi o meu primeiro. E a partir daí, eu descobri que eu sabia, que eu gostava, que eu queria fazer e nunca tinha tido essa experiência. E eu acho que agora já são uns 40, 35, eu não sei quantos são, porque eu não contei. E assim, não tenho onde pôr tapete. Né? Eu nem nunca pisei. Tem um que eu piso nele, que eu pus do lado da minha cama, todos. Os outros todos eu não faço nada disso. E aí também veio sugestão de todo mundo. Por que você não faz um bazar? E aí veio o Covid. Então, a solução... não dá para fazer bazar. A solução para esse momento foi em fazer uma rifa. Então, eu imaginei que aquilo que falta de dinheiro todos os meses no lar, eu ia juntar uma quantidade de tapetes e fazer. E nesse momento tem 7 rifas, 3 ou 4 com amigos meus, que ajudam muito, circulando. E 3 rifas estão dentro do Hospital São Paulo, que as enfermeiras, que além de terem... A palavra enfermeira devia ser uma coisa que resume. Né? O que você faz na vida? Sou enfermeiro, sou enfermeira. Pronto. As pessoas deviam ouvir isso e entender o tamanho dessa palavra. Então, além de enfermeiras e enfermeiros, eles também são grandes amigos, elas são grandes amigas. E elas falaram, não, dá aqui esses que nós vamos fazer. E eu levei todos lá, elas escolheram 8 e saíram 3 rifas de lá. Estão vendendo. Então, o mês de julho, o déficit de dinheiro deve ser o Facebook do Lar, Lar Otoniel de Camargo. As rifas estão lá, numeradas, 1, 2 e 3. Dá para comprar através dos recados do Facebook. E provavelmente vão ajudar a gente a fechar o mês de julho lá. E foi um jeito que eu achei de ajudar. Por que você não pega e não dá um dinheiro? Quando eu comecei a ser voluntário, a dona Inês, uma das minhas mentoras aí, minha amiga, minha mãe, falou, Emerson, você precisa vir trabalhar no bailinho, que o asilo tinha um bailinho rotineiro que ajudava muito a sustentar. Nós chamávamos de bailinho um evento de fim de semana, que as pessoas iam lá, pagavam para entrar, ouviam música, dançavam, e isso ajudava a sustentar o asilo funcionando. E depois de meia dúzia de vezes, eu falei para ela, olha, domingo à noite, estou muito cansado, eu não quero ir lá trabalhar de garçom e tudo. Então, eu vou fazer um plantão e vou doar o plantão para o asilo. Né? O plantão paga relativamente bem, então eu dou e pronto, aí eu não preciso ir. E nisso, uma das entidades que orienta a nossa tenda espírita me chamou um dia e falou, olha, eu fiquei sabendo que você, em vez de ir lá trabalhar, propôs de dar um dinheiro do seu trabalho. Então, foi isso, porque, na verdade, vai render bastantão lá, quase o que se ganha, às vezes, em meio dia lá né? Então, vai ser como se fosse um a mais. Olha, a gente agradece muito, mas se a gente precisasse de dinheiro, a gente trazia para o Centro Espírita gente que trabalha em banco, dono de banco, gente rica. Você está aqui com todas as palavras. Ele falou, você está aqui porque você precisa trabalhar. Nós estamos te dando a oportunidade de você se doar para outras pessoas. O seu dinheiro guarde para você. Então,
Assim, Mensagem eu entendida. tô fazendo tapete. Tapete eu posso fazer. Dar dinheiro eu não sei se eu posso. Eu nunca mais voltei a perguntar. Tá? Então eu ajudo da forma que eu posso. Eu peço dinheiro para as outras pessoas. Eu trabalho. Troco o meu trabalho por qualquer coisa que possa ajudar o lar. Mas, né? E os tapetes têm me ajudado medonhamente. Medonhamente, assim. Eu tenho produzido 3, 4 coisas ao mesmo tempo, no meu tempo. Tenho aprendido a ter paciência de fazer trabalho manual, né? Tem sido bom para mim. É Gente, isso. é que eu não falei com ele antes, mas eu não sei também se o Instagram ia derrubar a gente se a gente começasse a mostrar tapete. Mas de qualquer forma, era legal você depois fazer umas fotos, mas eu já vi circulando, eu acho que a Zezé andou circulando, né? E para quem tá. Eu posso compartilhar, depois você me manda umas fotos, eu compartilho no O Facebook, link, e o aí a gente link do pode pôr o número da Facebook do lar tem conta. tudo. A Nilva também está falando que foi feita a corrida no final do ano. Eu vendi algumas corridas aqui de São Paulo, pessoal. A gente acabou não conseguindo ir correr, né? Mas a renda da corrida de rua que foi feita lá também foi destinada para o lar, né? Isso é muito legal. Imagine, Isso é. imagine que 30, 40 empresas e 500 pessoas se mobilizaram para ajudar o lar. Aí voltamos na história do não tem quem paga. Eu não sei quem são. Eu conheço Certo. muitas. Mas quem conhece 500 pessoas? Como é que eu Aham. agradeço, além do Lucas, da Nilva, do Heraldo, da família, de vocês, de todo mundo que ajudou, mas como que você atinge 500 pessoas de volta? Se Aham. não, com o que eu falei agora há pouco, da chance que a gente tem para que as pessoas ajudem outras pessoas, que Aham. dependem 100% do voluntariado. Assim, aquelas pessoas só comem e tomam os remédios e são trocadas as fraldas de muitos e levadas ao hospital e, enfim, elas só estão lá e só vivem por causa desses voluntários. Ah, é lindo isso, né? É muito É, lindo. demais. E a gente também tem uma história da nossa casinha de Xangri-Lá, né? Que todo o piso da casinha e os azulejos é, vieram de lá Sim, do, do tinha lar, doações de de pessoas que acharam que ia usar para aquela obra, mas não deu. isso, é. Então vamos explicar aqui assim, que tinha um espaço grande com 2 quartos e agora foi feito um prédio, né? Ele ainda não está finalizado, em breve será. Só que quando foi feito esse prédio, os voluntários já tinham arrecadado piso, azulejo, uma porção de coisa para reformar o antigo prédio. Vou falar dessa maneira que fica mais fácil para entender. Sim. Quando a gente ganhou a casa, porque nós ganhamos, quando nós ganhamos a casinha de Xangri-Lá 4, para quem não sabe, é do lado da chácara do Emerson, a gente comprou uma casinha lá e o que aconteceu? A gente fez uma troca, né? E a gente herdou, modo de falar, mas é Sim. muito lindo porque foi um piso, um azulejo que ia para lá e veio para a gente e a gente reverteu isso em forma de dinheiro, né? A E gente foi já super reverteu legal. isso em forma de dinheiro. Então, é muito legal isso porque Pisos que tem ficariam perdidos lá, né? isso, Assim, os que foram colocados lá agora são outros. E a gente, isso. assim, ia tirar uma sucata, né? Não perdemos nada. Foi tudo Não usado. perdemos nada, não perdemos nada. E assim, eu estou fazendo uma meditação toda manhã, 6 horas da manhã, com uma pessoa aqui, que ele é de Campinas, ele chama Tadashi Kadomoto, né? E aí ele fala algumas coisas muito lindas, assim, a respeito de você ter gratidão. Ele fala muito sobre gratidão, né? E assim, a nossa casinha aí em Xangri-Lá, ela é feita de gratidão. Ela é completa, né? Ela tem uma energia, assim, quem está nos escutando, tem uns amigos aí que a gente marcou para ir no feriado, mas daí aconteceu a pandemia, então a gente está protelando tudo isso.
que vai ser muito mais legal, porque depois vamos todos. Ela tem uma energia de todo mundo um pouquinho, né? Tem a Sim. pintura da Amanda, tem o piso de tal lugar, tem o armário que a tia do Fred deu, tem o micro-ondas que foi a minha sogra que deu. Então, assim, isso é uma coisa muito legal, a união de pessoas. Então, é um espaço onde tem um pouquinho de cada um, uma história de cada um, né? Muito E é legal, é muito isso mesmo. abençoado, é muito E isso eu acho que é o abençoado. que faz a gente, isso é o que faz os lugares, né? É você juntar um pouquinho de cada uma dessas coisas e conseguir falar o que você tem de melhor. Essa energia É, boa de todo mundo é que faz o lugar melhor, né? o Muito bom lugar mesmo. melhor, A Já Nilva são tá oito e dizendo quarenta ali e que cinco. foi. A Nilva tá dizendo que o dia da corrida foi um dos dias mais felizes da vida dela, da nossa vida, né? De todo mundo. Né? Você imaginar que Foi. você mobiliza 500, 600 pessoas entre pessoas que ajudaram e tal para fazer uma corrida em prol de pessoas que não têm por quem, né? É uma coisa É. fantástica e nós só fechamos o ano passado por causa dessa corrida. Não tínhamos dinheiro, né? E eles Aham. tiveram uma ideia e a coisa foi andando e espero que no fim desse ano a gente consiga correr. Aí corre cada um a 2 metros de distância do outro, né? Vai ser uma fila assim bem grandona, mas se Deus De quiser tanta a gente gente vai que estar vai ter podendo. para correr. Já são Sim, sim. 8h46, a conversa tá boa, mas a gente tem que respeitar o nosso tempo. No final, assim, de cada live, eu faço como agradecimento, eu escolho uma frase, uma coisa que eu acho que pode ser relevante, né? E o que eu escolhi para ler para você hoje é assim: há médicos do corpo e médicos da alma. Felizes são aqueles que, como você, conseguem reunir as duas profissões. Então, eu vou ler de novo. Há médicos do corpo e médicos da alma. Felizes são aqueles que, como você, conseguem reunir as duas profissões. Que é o que a gente enxerga, tá? É o que a gente enxerga em você. E como a gente está assim num processo de coaching grupal aqui, né? Porque a gente fala um pouquinho de positividade no começo, e aí tem essa troca que é legal, porque as pessoas ficam escutando e também se animam a entrar nessa roda positiva. Sim. A gente dá uma tarefa para cada um fazer, é legal isso. Então, assim, ainda tem um minutinho aqui. A primeira tarefa foi fazer um caderno da gratidão, que eu descobri que eu já tinha, né? Que foi ver as coisas, porque a gente não pode esquecer as coisas, a gente esquece. E aí eu fui olhar, eu já tinha esse caderno. Enviar uma mensagem por WhatsApp para alguém agradecendo alguma coisa. Oferecer uma música por aplicativo. Se olhar no espelho, é louco isso, porque eu tive vários coaches que eles tinham dificuldade de se olhar no espelho. Não, a gente escova os dentes, se olhar para você, lá do outro lado. A gente teve uma Sim. tarefa para organizar a rotina. Ah, eu estou em casa, estou completamente perdido. Organize sua rotina. Fazer comida para alguém, quando eu conversei com o Marcelo. Rezar por alguém. Agradecer ao professor do seu filho, que está se empenhando triplamente, assim, porque ele está em casa também pilotando a casa dele, os filhos dele, e e quarta-feira agora, que eu conversei com a Aline da moda, para a gente dar uma olhada no guarda-roupa, tirar alguma coisa para fazer uma doação. A tarefa de hoje, vou pôr um outro significado, que eu escutei também hoje de manhã na meditação. Dia 12, dia dos namorados. Tá, e quem não tem namorado? Ele fez a pergunta. Tá, e quem não tem namorado? Né? Aí ele disse assim, você tem que ser o seu primeiro namorado. Né? Então, assim, eu não tenho uma outra pessoa, mas eu tenho a mim, porque primeiro eu preciso gostar de mim, eu tenho que gostar muito de mim, eu tenho que me amar, né? Precisa Eu tenho que bastante. fazer, eu tenho que me cuidar, que nem hoje a gente foi no dentista, aí quando ela ligou a maquininha lá, eu já comecei a fazer o Ho'oponopono, porque falei, oh meu Deus, perdoa aí, dente, mas a gente precisa cuidar, e é um ato de amor, né? Ir ao De se médico é um cuidar. ato de amor, é um ato, a gente não devia deixar de ir no médico só quando a gente ficasse doente. A gente tinha que fazer exames regulares, que é um ato de amor para conosco. Então, a tarefa do hoje, eu vou definir como o dia do amor,
que é a gente voltar lá para o espelho e fazer uma declaração de amor para cada um. Você se olha no espelho e faz uma declaração de amor para você, né? E eu já mostrei, não sei se todo mundo já viu, eu já tive uma declaração de amor aqui, mas eu já me olhei no espelho hoje e eu já fiz essa declaração de amor e já falei aqui também que eu não posso passar na frente do espelho que eu mando um beijo para mim, eu dou um sorriso para mim, que eu me acho o máximo. Eu me acho o máximo e Ô, acabou. prima, E eu sou positiva mesmo e acabou. Fale. isso aí. Ô, prima, tem, assim, duas coisas disso. A primeira é que eu, pelo menos, eu acho, eu gosto. O que eu vejo do outro lado, quando eu olho no espelho, se não é o melhor que poderia ser, eu gosto do que eu vejo. E tenho gostado cada dia mais. E isso é bom. E tem muita gente que faz declarações de amor pra gente e a gente não percebe. Então, acho que a gente podia aprender também a prestar atenção nessas declarações, aí no que você está falando, assim. Você Uhum. deixar, ouvir bem, falar, puxa vida, peraí, o que será que foi aquilo? Né? Às vezes a pessoa está te contando do jeito dela, né? Uhum. Que ela está te fazendo uma declaração de amor. Porque isso também eu ouvi dos meus amigos espirituais. E não foi nem para mim. Eles estavam falando com uma outra pessoa e eu ouvi. Olha, eu acho que eu não estou recebendo tudo que eu mereço. E aí Ah, um deles falou assim, mas o que ele está te dando é tudo que ele tinha para dar. E tudo certo. é muito. Uhum. Tudo é muito. Às vezes é pouquinho para você, mas é tudo. Não tem mais nada. Uhum. Uhum. Para É quem, lindo para isso, quem, né? quem tá dando, deu tudo, Tá dando né? tudo. É. Então isso já é muito. Então a gente também É. não deve esquecer. É. Então tá joia. Então, gente, para quem tá nos escutando aqui, nós estamos encerrando a nossa live. Lembrando que na semana que vem eu volto de quinta e sexta. Essas 2 semanas. Ah, voltou. Vai derrubar já. Quinta-feira eu vou falar com o Rafael. O Rafa é o nosso personal trainer aqui de São Paulo. Nós vamos trocar uma bola com ele. E na sexta-feira com a Letícia Piton, que é designer floral e é responsável pela Rose Event, aniversário da Maria Paula, nossos 25 anos de casado, é bem conhecida aqui em São Paulo. Sejam bem-vindos. E eu quero te agradecer imensamente por ter conversado comigo, por ter nos inspirado essa noite, Eu que Emerson. E agradeço. se Deus quiser, a Eu gente que se vê no agradeço. final de julho. Se Deus quiser. E deixar a fala maravilhosa da Maga Suprema. Não é sobre você, tá? Nada disso é sobre você. Muitas vezes é sobre o outro. Um Fique com beijo para Deus. todo mundo. Obrigada para todo Vocês mundo que também. ficou Um aqui beijo. com a gente. Tchau. Obrigado, gente. Obrigado. Um beijo.